Eu estou gravando esse vídeo no dia 25 de março de 2020 e eu queria dizer algumas coisas antes de falar do livro de hoje. Nós estamos vivendo uma situação inédita em nossas vidas, um medo inédito, uma pandemia que é sim ameaçadora. Sobre o caso específico do isolamento social, que eu acho primordial para promovermos o chamado achatamento da curva e não deixarmos o nosso sistema de saúde entrar em colapso, eu concordo que é uma situação complexa e precisamos nos adaptar a ela durante um tempo. Eu pretendo manter o canal, se possível, continuar enviando os 2 vídeos semanalmente. Um de leituras de poemas, que sempre sai na terça-feira, e outro de um comentário sobre algum livro de prosa, que sai normalmente na quinta-feira. Penso que a arte também é importante para nós mantermos a nossa saúde mental nestes tempos de isolamento. Se ficarmos o dia inteiro conectados apenas nos 2 assuntos que tomam conta da sociedade no momento, que são a política e o coronavírus, a chance de começarmos a ficar deprimidos ou entrarmos em pânico é grande. E a tentação de focarmos nestes 2 temas é monstruosa. Acho que precisamos nos conectar a outros assuntos também, pelo menos uma parte do dia. E é com este espírito que eu apresento o canal Acontece nos Livros, como uma alternativa a essa desconexão necessária. Cancún. Este é o título do livro de Miguel del Castillo, lançado pela Companhia das Letras em 2019. Miguel del Castillo é um escritor carioca, foi editor da extinta Cosac Naif e um dos 20 escritores escolhidos para a edição da revista Granta Os Melhores Jovens Escritores Brasileiros. Cancún é o primeiro romance dele. Trata-se de um romance de formação, ou seja, acompanhamos o crescimento intelectual, cultural, sexual do personagem principal, Joel. Os capítulos são intercalados entre narrações em primeira pessoa e em terceira pessoa. Durante a adolescência de Joel, acompanhamos a narrativa em terceira pessoa e no tempo, digamos, presente, a narrativa se dá em primeira pessoa. Ambas as formas são muito bem conduzidas, principalmente em terceira pessoa, quando o autor leva de forma bem interessante o estilo indireto livre, pois dá ao leitor a oportunidade de conhecer de forma mais profunda o personagem. Os pais de Joel se separam e o pai vai morar em Cancún. Durante esse período, Joel não tem muitos detalhes do que acontece com seu pai, como ele vive e outros detalhes mais pessoais. Durante a adolescência, Joel vai visitar o pai em Cancún uma vez ao ano. Joel se incomoda com o estilo de vida que o pai leva, ou pelo menos com o que imagina ser o estilo de vida do pai. Nesta altura da adolescência, Joel se envolve
com a igreja evangélica e principalmente com as orientações mais ligadas ao sexo. Assim, a descoberta do sexo acaba sendo mascarada por uma presença nociva no caso do pecado. O pai de Joel resolve, em determinada altura, quando o filho já é adulto, retornar ao Brasil. Com uma convivência aparentemente mais próxima, Joel tenta entender as escolhas do pai, tenta recuperar o tempo em que viveu longe do pai. Percebe que precisa desvendar esse tempo longe, descobrir o que há de obscuro na biografia do pai. Joel não sabe ao certo a atividade que o pai desenvolve para ter uma vida financeira bastante confortável. Essa necessidade é levada ao extremo quando Joel decide passar uma semana em Cancún para descobrir mais sobre a vida do pai. Essa viagem acontece em um momento inoportuno, pois a esposa de Joel está grávida e prestes a dar à luz. Há todo um suspense em torno dessa viagem e, até certo ponto, o leitor se sente um pouco frustrado quando ela acontece, já que Joel acaba não descobrindo muito acerca das atividades do pai. Ao leitor, parece que essa parte do romance foi narrada de maneira meio atropelada, meio rápida. Seria interessante se tivéssemos mais detalhes desta semana em que Joel ficou em Cancún. A narrativa é muito fluida. Eu fiquei interessado o tempo todo na trama, e isso é mérito da forma com que Miguel construiu o seu romance. Essa alternação entre passado e presente dá uma sensação de que estamos acompanhando o crescimento de Joel e o estreitamento de sua relação com o pai. Isso, entretanto, é, de certa forma, uma enganação, pois há um conflito muito grande que impede a aproximação de ambos. Um capítulo vem sempre preencher lacunas do capítulo anterior, de forma que vamos acompanhando de fato o crescimento, principalmente intelectual, de Joel. Mas não só de Joel. Há um nítido esforço de se construir também a figura do pai e também da mãe. Mesmo distante, o pai continua a ser a principal influência de Joel. Eu vou ler agora o início do romance, para que vocês tenham uma ideia da força deste estilo indireto livre. Não deixem de se inscrever no canal Acontece nos Livros. Está com a persiana da janela do avião aberta. O sol entra horizontal e os passageiros a seu lado pedem que feche. Joel se pergunta a quem pertence o direito de abrir e fechar aquilo e conclui que a regra deveria ser semelhante à do ar-condicionado na sala de aula. Quem está perto da tomada decide se liga ou desliga, e agora é ele que está mais próximo da janela. Fecha mesmo assim sem protestar. Minutos mais tarde, repara que a luz que sai de outras janelas está alaranjada, quase vermelha. Abre a sua persiana até a metade
e contempla por um instante o pôr do sol. Baixa novamente, deixando sobrar uma fresta por onde um pouco da luz laranja penetra e marca o nariz da pessoa a seu lado, que dorme, e a bochecha do passageiro na outra ponta. Fica de joelhos no assento para procurar o pai, algumas fileiras atrás. Não deu para sentarem juntos, o que é normal. Ficou sabendo agora quando se compra passagens em cima da hora. Avista-o dormindo de boca aberta, o cabelo amassado contra o pequeno travesseiro branco. Vira de volta e olha para o papel da bala de caramelo que recebeu ao embarcar. Não entende como alguém consegue mantê-las na boca sem mastigar, quando a graça é justamente mordê-las e sentir a goma entre os dentes. Só muito tempo depois aquilo vai sair por completo. Após o desembarque, o pai pergunta se ele toparia comer um Big Bob só no molho. É assim que pedem, sempre que o pai vem ao Brasil, o sanduíche puro, sem o que ambos consideram desnecessário, isto é, alface e cebola, só pão, carne, queijo e molho. Talvez ele já soubesse que haviam Bobs dentro do aeroporto e que passariam por ali ao se dirigir para o ponto de táxi.